Sabe o que define a identidade de uma instituição? O que faz ela ser o que ela é? Será que é a história, as crenças, a estrutura? Olha, hoje a gente vai fundo nessa questão usando um estudo de caso bem interessante. Vamos entender o que molda o jeito único da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Para qualquer grupo, seja uma empresa, um país, uma igreja, ter uma identidade clara é, assim, essencial. Funciona como uma âncora mesmo, sabe? Dá um norte, um propósito. Mas como é que se constrói essa identidade? Então, para a gente ver isso na prática, vamos focar na IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma instituição com uma identidade, olha, muito, mas muito bem definida, que vem de uma tradição longa. E ao analisar os pilares dela, a gente consegue ver direitinho como as peças desse quebra-cabeça se encaixam. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? O fundamento. Tudo parte daquilo em que se acredita. E no caso da IPB, isso não é uma coisa vaga, no ar. Pelo contrário, é algo super específico e bem documentado. A IPB é o que se chama de igreja confessional. E o que isso quer dizer? Basicamente que a identidade de fé dela não fica mudando com o vento, sabe? Não depende da opinião do líder da vez ou da última moda teológica. Não. Ela está firmemente ancorada em documentos históricos que funcionam como um padrão, uma referência. Isso dá uma baita estabilidade e protege a igreja dessas ondas passageiras. E que documentos são esses? Bom, os principais são a Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos. É importante dizer, eles não ficam acima da Bíblia, de jeito nenhum. A ideia é que eles funcionem como um resumo bem organizado e fiel das doutrinas principais da Bíblia. O resultado é uma unidade teológica bem consistente. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente vê muitas abordagens onde a doutrina é mais fluida, né? Ela pode mudar dependendo do que o líder do momento decide focar ou conforme as tendências da cultura. Já o modelo confessional, ele cria uma base sólida, que dura. Isso garante uma linha de continuidade histórica bem clara. Essa teologia toda, expressa nesses documentos, tem um nome: Teologia Reformada. E quais são os pilares dela? Dá para resumir em alguns pontos-chave: a soberania absoluta de Deus sobre tudo, a salvação que vem pela graça como um presente, a Bíblia como a única autoridade final e o grande objetivo de tudo, no fim das contas, ser a glória do próprio Deus. E isso aqui mostra uma consequência bem prática disso tudo. Essa forma de ver a fé acaba sendo mais cristocêntrica, ou seja, centrada em Cristo, do que antropocêntrica, centrada no ser humano. O foco muda. Sai um pouco da experiência e do sentimento humano e vai para a palavra de Deus. A ideia é ter um compromisso com o pacote completo do que a Bíblia ensina, e não só com aquelas partes que, sei lá, arrepiam mais ou são mais confortáveis de ouvir. Certo. Então, essa é a base da crença. Mas como é que isso se organiza no dia a dia? Na prática, como funciona? Agora a gente entra na estrutura, para ver como a liderança e o governo da igreja são construídos em cima dessa base. E aqui está um dos grandes diferenciais da IPB. Não é como o modelo episcopal, sabe, com bispos no comando. E também não é o congregacional, onde cada igreja local é totalmente independente. Não, o sistema presbiteriano é representativo. As decisões importantes são tomadas em conjunto, por líderes que são eleitos, os chamados presbíteros. E eles se reúnem em concílios, que vão desde o nível da igreja local até o nacional. A grande sacada desse sistema que é colegiado é que ele tem umas vantagens bem grandes. Primeiro, ele evita que o poder todo se concentre na mão de uma pessoa só, o que a gente sabe que pode dar problema. Segundo, ele força uma prestação de contas mútua entre os líderes. E, por fim, garante que a igreja tenha ordem e uma continuidade, mesmo que as pessoas na liderança mudem. E falando em ordem, parte disso envolve uma prática chamada disciplina eclesiástica. Eu sei, é um tema que hoje em dia quase não se fala, né? Mas na IPB, a ideia não é ser algo punitivo, tipo um castigo. É visto mais como um ato de cuidado, um cuidado pastoral mesmo. O objetivo final é sempre buscar a restauração da pessoa e, ao mesmo tempo, manter a saúde e o bom testemunho da comunidade. Ok. Então a gente já viu a base da crença e a estrutura de governo. Mas como é que isso tudo aparece na vida real da igreja? Vamos dar uma olhada agora na expressão prática dessa identidade, ou seja, no culto e no ensino. O culto presbiteriano geralmente é marcado pela simplicidade e por um tom de reverência. O centro de tudo, o coração do culto, é a leitura e a pregação da palavra de Deus. A música, as orações, os sacramentos, tudo é pensado para ser centrado em Deus e carregado de significado teológico.
É um contraste bem claro com outros estilos de culto que às vezes parecem mais um show focados no entretenimento, né? Essa frase aqui resume tudo, né? Evitando a espetacularização da fé. A ideia é exatamente essa: fugir do espetáculo e focar numa adoração que seja mais sóbria, mais reverente e totalmente centrada no conteúdo do que se crê. E por trás dessa forma de cultuar, existe um princípio teológico importante. Ele é chamado de princípio regulador do culto. A lógica dele é uma virada de chave. Em vez de perguntar o que a Bíblia me proíbe de fazer no culto, a pergunta passa a ser o que a Bíblia me ordena a fazer. É diferente de outro princípio, o normativo, que é mais comum e permite tudo o que a Bíblia não proíbe. E é isso que explica essa abordagem mais contida e focada do culto presbiteriano. Mas não é só no culto. A IPB também tem, historicamente, uma ênfase muito forte no ensino. Isso vai desde a escola dominical, que tem para todas as idades, passa pela catequese, que ensina as doutrinas básicas, e chega até a formação super rigorosa dos pastores. O grande objetivo por trás de tudo isso é formar uma fé que seja consciente, que a pessoa saiba no que crê e por quê. Bom, e para fechar, a gente precisa lembrar que nenhuma identidade surge do nada, né? Ela não existe num vácuo. Ela é sempre moldada pela história e apontada para uma missão. Então, vamos para a nossa última parte para entender o legado da IPB. Olha, a IPB não é um movimento que começou ontem. As raízes dela vão lá atrás, direto na Reforma Protestante do século XVI. É uma linhagem histórica bem longa que desembarcou aqui no Brasil no século XIX. E claro, tudo isso dá à igreja uma identidade histórica muito, muito sólida. E essa identidade nunca foi só para ficar guardada. Ela sempre esteve ligada a uma missão bem ativa. Historicamente, a gente vê isso na plantação de novas igrejas, num trabalho missionário forte tanto aqui dentro quanto lá fora, e também na criação de instituições de ensino muito importantes, como escolas e até universidades. A ideia sempre foi impactar a sociedade de uma forma consciente. Então, o ponto-chave aqui é que essa herança histórica não é só uma curiosidade do passado, uma peça de museu. Ela dá uma base firme, um senso de propósito muito claro e, principalmente, uma estabilidade impressionante. E isso é super relevante, especialmente num mundo como o nosso, que vive pulando de uma crise cultural para outra. Então vamos amarrar tudo isso. Se a gente fosse resumir a identidade da IPB, se apoia em alguns pilares bem claros. Ela é uma igreja bíblica, porque sua autoridade final é a Bíblia, é reformada na sua teologia, é confessional na sua doutrina, é organizada no seu governo e é reverente na sua prática de adoração, além de ser super comprometida com o ensino, a disciplina e a missão. No fim das contas, o que a gente vê é uma identidade completa, sabe? Holística. Não é só uma listinha de coisas em que se acredita. É um sistema todo integrado, onde uma coisa leva à outra. O que se crê impacta diretamente o jeito de viver, o modo como a comunidade se organiza e, claro, a forma de adorar a Deus. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Num mundo que muda o tempo todo, que é tão fluido, qual é o valor real de se ter uma identidade assim tão enraizada na história? Será que ela funciona como uma âncora que traz estabilidade ou será que vira um peso que impede o avanço? A resposta para essa pergunta talvez seja o que vai definir o futuro de muitas instituições por aí.